Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Esse vídeo de hoje é para nós conversarmos um pouco sobre esse projeto, sobre esse desejo, sobre essa maldade do governo Bolsonaro, que tem como objetivo desvincular o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias e das pensões da inflação acumulada no período. Vocês devem lembrar que eu fui presidente da reforma da Previdência, da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eu quero voltar lá atrás para que vocês vejam que esse não é um desejo novo. Esse é um desejo que o governo Bolsonaro nutre desde o primeiro dia de governo. E eu quero resgatar essa história para que não existam dúvidas sobre isso. Se você lembrar e resgatar o texto original da emenda constitucional de reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro, ele não só desvinculava o reajuste das aposentadorias do reajuste do salário mínimo, da inflação, como ele desindexava as aposentadorias do valor do salário mínimo. A proposta inicial, que era uma proposta de capitalização, de um sistema de capitalização puro, ela deixava claro que quem não acumulasse o suficiente com as suas contribuições para ter o salário mínimo, receberia uma aposentadoria menor do que o salário mínimo. Isso está escrito no texto apresentado pelo presidente Bolsonaro. Então não dá para ele negar que ele é contra pagar aposentadoria e pensão e BPC, que é o benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes de baixa renda em valores menores do que o salário mínimo. Ele tentou isso. Ele encaminhou para a Câmara dos Deputados uma emenda constitucional e assinou com esse conteúdo. Desobrigar o pagamento do salário mínimo para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Estava lá. Estava escrito. Nós não permitimos uma ação da oposição, a forma transparente e democrática na condução da comissão, a firmeza do relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, não permitiram a desindexação do salário mínimo, não permitiram o modelo de capitalização, não permitiram a mudança das regras para o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e deficientes de baixa renda, não permitiram a mudança na regra para os trabalhadores rurais, mas o projeto inicial do presidente Bolsonaro era exatamente isso: mudar a regra para deficientes e idosos de baixa renda, mudar a regra para trabalhadores rurais e desindexar as aposentadorias e pensões do salário mínimo. O que, traduzindo, significa dizer que pessoas poderiam receber aposentadorias e pensões abaixo do salário mínimo. Então não dá para o governo negar que esse seja um objetivo seu enquanto governo, enquanto projeto de governo. Eles já tentaram isso e não conseguiram. E está claro que vão tentar de novo. E que o segundo mandato seria uma autorização para isso, diante da força política que tem um governo eleito para um segundo mandato. E o ministro Paulo Guedes já lançou a isca, já avisou. Vão desvincular o reajuste do salário mínimo e, consequentemente, da aposentadoria, das pensões, do benefício de prestação continuada, do benefício do trabalhador rural, da inflação acumulada no período anterior. E aí eles começam com jogos retóricos. O primeiro deles é dizer, não vai ser vinculada à inflação acumulada, vai ser vinculado o reajuste à inflação projetada para o ano seguinte. Ora, meus amigos, é a inflação acumulada que retira o poder de compra do salário mínimo. Vamos imaginar um salário mínimo de R$1.000, que durante 12 meses houve uma inflação de 20%. Significa que no 12º mês do pagamento desse salário, dessa aposentadoria, desse benefício de prestação continuada, ele tem o poder de compra não mais de R$1.000,
mais de R$800, porque R$200, 20%, a inflação comeu no caminho. O que significa que quando você tem uma política de repor a inflação acumulada, você tem como objetivo não tirar o poder de compra do salário mínimo. Você trocar isso pela inflação projetada, você gera vários problemas. O primeiro problema é a defasagem do salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo vai reduzir. Ele vai ter um poder de compra menor do que tinha nos meses anteriores. E segundo, você pode ter uma inflação projetada diferente da inflação executada. Até porque o Brasil tem ultrapassado as metas de inflação nos últimos anos. Então, você vai corrigir, você vai ter uma inflação acumulada de 20, corrigir o salário pelos 10 projetados, correndo o risco de ter mais 20 no ano seguinte. Ou seja, correndo o risco de, em 2 anos, você ter uma perda de 30% do valor do salário mínimo. Aquele salário mínimo imaginário de R$1.000 só valeria R$700 em 2 anos. Então, meus amigos e minhas amigas, esse vídeo é apenas para nós lembrarmos, resgatarmos que o projeto do presidente Bolsonaro de reduzir o salário mínimo, de desvincular e desindexar aposentadoria, benefício de prestação continuada, benefício de trabalhador rural do salário mínimo é um projeto antigo, está lá na origem, no início do governo, quando da apresentação da reforma da Previdência. E é por essas e outras que nós não daremos um novo mandato ao presidente Bolsonaro, porque nós precisamos valorizar o salário mínimo, nós precisamos daquela política que não só recompõe a inflação do período, como dá ganho real, aumenta o poder de compra do trabalhador, porque aumentar o poder de compra de quem ganha um salário mínimo, de um aposentado, de um beneficiário do BPC, de um trabalhador rural, é muito importante para a vida dele, mas também é muito importante para a economia, é muito importante para o comerciante, é muito importante para o pipoqueiro, é muito importante para o comércio local da pequena cidade que ele mora. E é por isso, porque nós sabemos que de um lado tem alguém que quer reduzir o salário mínimo, reduzir a aposentadoria, reduzir o BPC, e de outro tem alguém que sempre valorizou o salário mínimo, que sempre protegeu as aposentadorias, que nós vamos no dia 30 eleger Lula presidente. Valeu, pessoal, um grande abraço. Se gostou do vídeo, segue a página, clica aí no like e também compartilha muito. Valeu!